Uma dúvida muito comum nas pessoas que estão desenvolvendo e aprendendo inglês é possível eu desenvolver a minha capacidade de fala, o meu speaking, sozinho? Se sim, como que eu faço isso? E nesse vídeo eu vou falar com você sobre isso e eu já tenho uma boa notícia logo de cara, que sim é possível você desenvolver a sua capacidade de speaking sozinho. Porém, falar inglês seria a capacidade de conseguir reproduzir os sons, de conseguir pegar um texto, por exemplo, e ler ele de forma que seja compreensível para outra pessoa. Seria como se fosse uma pessoa pegar um carro e dirigir ele em um campo aberto, sem nada para bater, sem ninguém para atropelar. Isso seria a capacidade de você conseguir falar, de você conseguir reproduzir os sons. Seria a mesma coisa do que você conseguir pegar um carro em um espaço sem nenhum perigo e dirigir ele ali, que foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu dirigi. Eu tinha 10 anos e eu estava voltando com meu pai de uma cidade que ele trabalhava próximo de onde nós morávamos e tinha um descampado, assim, uma área aberta. Ele entrou lá, eles estavam fazendo um aterramento para construir algumas empresas, se eu não me engano, e ele parou o carro e falou: "Vou te ensinar a dirigir". Eu tinha 10 anos, não conseguia nem alcançar o pedal direito. Fiquei felizão, ele me colocou lá do lado do motorista e foi me explicando como que funcionava o dirigir. Você tinha que pisar na embreagem, soltar devagar. Na época ele tinha um Fusca azul e foi muito legal que eu ia soltando a embreagem, aí o carro pulava, não dava certo. Que é a ideia da pronúncia, você conseguir falar uma palavra, você conseguir speak alguma coisa. Por exemplo, se você vê uma palavra, paper, você talvez no primeiro momento não consiga falar paper. Você pode falar paper, 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 sei lá. Mas é bem provável que de primeira você não vá conseguir falar a palavra exatamente como ela é. E foi o que aconteceu ali naquele dia. Meu pai estava mostrando como que dirigia, como que funcionava a questão da marcha, como que passava a marcha, soltava a embreagem para o carro não morrer. E naquele descampado, sem ninguém para atropelar, sem nenhum perigo, ele me ensinou pela primeira vez. E isso é a capacidade de você conseguir transmitir os sons. Ali no caso era a minha capacidade de conseguir locomover no carro no lugar onde não tinha perigo. Mais pra frente, quando eu fui ficando mais velho, eu fui dirigindo mais. Eu lembro da segunda vez que eu dirigi, foi super legal, meu irmão estava deitado em cima do carro, a gente estava na roça, em um lugar também onde não tinha ninguém, então eu podia dirigir ali tranquilo. E o tempo foi passando, quando eu cheguei na idade de tirar a carteira, só para deixar muito claro, eu não ficava dirigindo à torta e à direita antes de ter carteira. Em casos especiais, na roça, sem ninguém perto, meu pai deixava eu treinar sempre que eu tinha oportunidade. Mas quando eu fui para tirar a carteira, tecnicamente, eu já sabia dirigir. Eu já sabia trocar de marcha, eu sabia dar ré, olhar, estacionar o carro. Nessa altura do campeonato, eu sempre tirava o carro da garagem, colocava ele na garagem para ir treinando. Mas chegou no dia do meu primeiro exame. Na época, o exame era dividido em duas partes. Primeiro, você fazia a parte da rua, depois ia para uma baliza. Na parte da rua ali mesmo, antes de ir para a baliza, eu já fui reprovado. Eu não transmiti confiança suficiente para os examinadores de que eu ia conseguir me dar bem na rua. O que seria a rua? Qual que é a diferença de eu conseguir dirigir ou eu dirigir na rua, cheio de gente? Existia uma diferença enorme. Poderia atropelar alguém, matar alguém, envolver em acidente, colocar outras pessoas em perigo. E aí por isso, naquele dia, eu fui reprovado naquele exame. E qual que é a minha ideia com isso? O que eu estou querendo te mostrar? Que é possível sim você ficar muito bom em speaking, mas você não conseguir usar isso de fato em situações reais da vida. Então é possível você desenvolver o seu speaking? Yes, absolutely. Mas para você desenvolver o seu talking, sua capacidade de se comunicar com o outro, só tem um jeito de você fazer isso: na rua, usando o exemplo da direção. Então, depois desse meu primeiro exame, eu voltei para a autoescola, fiz mais umas aulas e voltei para o segundo exame. Nesse segundo exame eu já estava bem mais confiante nessa parte de rua, passei tranquilo, fui para a baliza. E na baliza é um examinador no carro e outro fora.
E esse examinador que estava dentro do carro, no dia, ele ficou me apressando, falou, seu tempo está acabando. E eu fui reprovado de novo, pela segunda vez. Tentei fazer a baliza numa forma diferente do que eu estava acostumado e eu fui reprovado pela segunda vez. Então quer dizer que eu não sabia dirigir? Não, eu sabia dirigir, eu conseguia dirigir, mas naquelas condições específicas eu não sabia dirigir. E por isso eu fui reprovado de novo. Então pode ser que você consiga conversar em inglês de forma super legal, ou melhor, pode ser que você consiga falar inglês de forma super legal, pegar um texto e conseguir falar ele, ter uma pronúncia bonita, uma entonação super legal, mas que se alguém chegar na sua frente e tentar conversar em inglês com você, você não consiga, você não tenha a capacidade de talk, da mensagem que vai e volta, de ter uma conversa, porque você treinou só no descampado, num lugar onde você não corria nenhum risco. Então a sua capacidade de fala, ela pode ser desenvolvida de forma sozinha? Sim, totalmente. Você pode pegar, por exemplo, um vídeo em inglês, ouvir ele repetindo aquela pronúncia, uma forma excelente, inclusive, de desenvolver. Esse exercício é chamado de shadowing, que é quando você vai sombreando a outra pessoa na prática. Você pode ir no Youglish, que é um site super legal de inglês, e ouvir e repetir também o que as pessoas estão falando. Você pode ir lá no Google, How to Pronounce, colocar uma palavra que você quer aprender, clicar nela, ouvir e repetir. São todas técnicas excelentes para você desenvolver a sua capacidade de pronunciar as palavras. Mas se tratando do assunto talking, vai ter só uma forma de você fazer isso, que é interagindo com outras pessoas. E no caso, na terceira vez que eu voltei lá para fazer esse exame, para ver se eu podia de fato dirigir na rua, eu fui super tranquilo na primeira parte, e na segunda parte, quando era baliza, eu saí com o carro, porque o carro ele começa na vaga, você tem que tirar ele e voltar com ele. Então eu tirei o carro da vaga. E na hora de voltar, voltei de forma bem tranquila, sem preocupar muito com o tempo. Quando eu estava terminando de colocar o carro, o examinador olhou, o examinador que estava fora do carro e falou, pode chamar o outro. Eu falei, que? Consegui tirar a carteira? Porque parece que vai passando o tempo, você fala, não é possível, eu não vou conseguir. Tá ficando difícil com o passar do tempo. Só que a verdade é que se eu não tivesse ido para a autoescola e passado por aquele processo, me exposto ali na rua dirigindo, e passado pela situação chata e bem triste, por sinal, que é ir lá e não passar. Quem já passou por isso sabe como que é ruim. Eu não teria tirado carteira, e sem ter carteira, eu não teria usado e usar tanto quanto eu uso sempre essa habilidade de dirigir. Mas não significa também porque eu tirei carteira eu imediatamente sabia dirigir na rua. Não. Com o passar do tempo, quanto mais eu dirigia, e até hoje, quanto mais eu dirijo, mais eu vou desenvolvendo essa habilidade de direção, que não é só o fato de conseguir ligar o carro, passar de marcha, mas envolve uma dinâmica bem maior ao entorno disso, que é você estar atento ao trânsito, você ver se tem um cachorro atravessando, uma criança brincando, algum outro carro que vai bater em você, cruzamento, um sinal que fechou, tem radar. Então envolve uma complexidade maior, e essa complexidade ela só é desenvolvida de forma prática. Então se você quiser ser uma pessoa que consegue pronunciar as palavras muito bem, que quer cantar em um casamento, que quer ter uma pronúncia legal para conseguir falar as palavras bem, legal. O speaking sozinho é ótimo para você. Mas se você quer ter um inglês efetivo, que você vai conseguir de fato comunicar com outra pessoa, enviar uma mensagem, receber uma mensagem, interagir com alguém em uma situação de vida real, você precisa de correr o risco da exposição, o risco de tentar, o risco de errar ali, de passar até vergonha. Mas é assim que você consegue desenvolver a sua habilidade de talking, que é diferente da sua habilidade de simplesmente conseguir pronunciar as palavras. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver qualquer dúvida, dica, uma sugestão, um feedback sobre esse vídeo, deixe nos comentários. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.